Olá, sejam todos bem-vindos ao Diálogo sobre Pesquisa Qualitativa. Eu sou a Marisa Iragir, estarei mediando esse processo juntamente com os meus colegas mestrandos em Ensino Tecnológico, turma 2020, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Amazonas, através do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, PPGET. A atividade de hoje está sendo mediada pelos professores Dr. João Cabral Neto e a professora doutora Sinara Anique Cabral, e compõe um dos instrumentos avaliativos da disciplina Metodologia da Pesquisa e Ensino Tecnológico. O objetivo desse painel é discutir as abordagens da pesquisa qualitativa e ensino tecnológico, pontuando a pesquisação, o estudo de caso, a fenomenologia e as narrativas. O diálogo será composto por dois momentos. No primeiro momento, as equipes irão abordar sobre um conceito, característica e principais autores que fundamentam cada uma das abordagens. No segundo momento, será aberto um diálogo mediado por perguntas e respostas. Eu espero que vocês aproveitem muito esse momento que foi pensado com muita dedicação e carinho pelos nossos professores e pelos meus colegas. Está aberto o nosso diálogo. Jairo. Obrigado, Isa, obrigado pela introdução. Quero agradecer também a você que está assistindo a este vídeo, porque ele foi pensado justamente para você que é estudante do MPET, ou você também que está querendo entrar no PPGET. Na verdade, agora nós somos um programa, né, o PPGET, porque o nosso diálogo hoje vai ser sobre pesquisa qualitativa. Já fica a dica para você que quer entrar no programa PPGET, porque esse é o método de pesquisa que os professores do programa mais utilizam. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho melhor do que ela se retrata, né? Então, segundo o Denzin Lincoln, 2006, a pesquisa qualitativa ela é um método de pesquisa, como a gente está vendo aqui no slide, que tem o objetivo de interpretar o mundo e os seus fenômenos por detrás dele. E para que isso aconteça, esse método faz com que os pesquisadores analisem os objetos de estudos em seus cenários naturais, para entender os fatores e significado que essas pessoas a eles oferecem. Né? Só que a gente tem que entender que a pesquisa qualitativa ela se ramifica, já que ela é muito abrangente. E segundo Gasparotto e Menegazzi, 2016, ela se ramifica em etnografia, pesquisação, estudo de caso e pesquisa colaborativa. Só que tem outras mais. Porém, dentro das dissertações que vão surgir da turma 2020, que vão ser defendidas lá em 2021, os doutores Sinara e o doutor João Cabral, eles identificaram que, especificamente nessa turma que vai defender em 2021, existem 4 abordagens específicas de pesquisa qualitativa. Eles conseguiram identificar que são a pesquisação, estudo de caso, fenomenologia e as narrativas. E então, assim, para a gente começar, a gente vai começar aqui explicando um pouco sobre pesquisação e falar um pouco sobre uma das concepções de um dos maiores autores deste método de pesquisa. Reila, você poderia dizer para a gente, por gentileza, o que Tiolan, que é um dos grandes pesquisadores deste método, tem a nos dizer sobre a pesquisa qualitativa? Olá, Jairo, bom dia. Posso sim. Então, um dos autores que fala a respeito da pesquisação é Tripp, como está mencionado aqui, também vai ser falado posteriormente, mas eu queria verificar no próximo slide vou mencionar a respeito de Tioland, né, que ele vai falar que na pesquisação, os pesquisadores desempenham um papel ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas à função dos problemas. Um ponto que podemos evidenciar, Jaron, a respeito da pesquisação segundo Tioland, é que a pesquisação ela permite a participação efetiva dos envolvidos na pesquisa durante seu processo de construção na busca de alternativas para solucionar determinados problemas investigados. E aí, nós podemos verificar também que Tioland ele vai falar a respeito das fases da metodologia da pesquisação.
E o que eu quero dizer é que essas fases, ele enfatiza e ele pontua que essas fases elas são bem flexíveis, certo? Ao planejar a pesquisação, ao pesquisador ir em campo, ter a participação daquele grupo, uma ação envolvente, ativa na pesquisa, esse planejamento ele é flexível. Então, se você passa de uma fase para outra e você precisa reajustar a fase que você passou, você pode voltar, reajustar, reorganizar para que, de fato, essa pesquisa possa ser concretizada em cada uma das fases. Tripp também vai falar a respeito da pesquisação, e a Jaque ela vai estar contribuindo conosco aqui durante esse diálogo. Isso mesmo, Reila. Eu gostaria de mencionar aqui sobre Tripp, de que forma que ele vê essa pesquisação. E para Tripp, ele diz que a pesquisação, ele dá um termo genérico para essa pesquisação, que seria a investigação, que é uma melhora da prática. E Tripp, ele diz que essa investigação, ação que ele fala, está dentro de um diagrama que está pautada em 4 fases de um ciclo. O que seria esse ciclo? É o planejar, o agir, o monitorar e o avaliar. O que seria essas 4 fases entre ação e investigação? Que é o planejar para a melhora da prática, agir para implementar e melhorar a prática desejada, monitorar e descrever os efeitos da ação. E então, dentro dessa ação e investigação, e depois avaliar os resultados dessa ação. E com isso tudo, dentro desse ciclo, dessas 4 fases, aí que no decorrer desse processo, ele diz que pode haver uma melhora, então, tanto da prática quanto da investigação. Dessa maneira, dentro da pesquisa qualitativa, podemos ver também outro caso de método da pesquisa qualitativa, que seria o estudo de caso, que a Ana pode abordar mais para a gente, né, Ana? É isso aí, Jaque. O estudo de caso, ele é mais uma das diversas maneiras de se fazer a pesquisa em ciências sociais, exatamente. E fazer pesquisa dentro da abordagem qualitativa. O estudo de caso, ele é uma estratégia de se fazer pesquisa, e essa estratégia ela tem 2 autores principais, autores clássicos, que é o Robert King e o Robert Stake. E um dos mais utilizados é o Robert King. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito dele. Ele diz que o estudo de caso, um estudo de caso é uma investigação que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidos. O conceito do Robert King também dialoga certamente com o conceito do Robert Stake. E tem algumas palavras que são chaves dentro do estudo de caso, que é investigação. O estudo de caso ela é uma investigação que é feito dentro de um fenômeno contemporâneo, e é algo específico que acontece dentro desse fenômeno contemporâneo. Lembrando que o estudo de caso ele é uma unidade de estudo, e essa unidade de estudo ela tem as suas complexidades, que ela se interliga com vários pontos dentro dele mesmo. E é algo que está funcionando, ou seja, é algo específico que está em pleno funcionamento. E também é algo importante do estudo de caso que esse estudo de caso acontece dentro de um contexto dentro da vida real. E sabendo que o estudo de caso ele é uma estratégia de pesquisa, nós sabemos que essa estratégia de pesquisa ela tem várias etapas que precisam ser cumpridas pelo pesquisador. Não é isso mesmo? Vamos lá, agora a nossa colega vai trabalhar e abordar aí as nossas etapas. Não é isso, Camila? Exatamente. Do estudo de caso. Exatamente. Então, partindo dessa ideia de que o estudo de caso
é uma investigação sobre um fenômeno social e complexo, é que muitos estudiosos indicam que as etapas do estudo de caso, elas podem ser sim adaptadas de acordo com a intencionalidade e o objetivo de cada pesquisador. Até porque, a partir do estudo de caso, é possível não somente descrever aquele fenômeno, como também explicá-lo e explorá-lo, uma vez que o estudo de caso é uma estratégia de estudo bem aprofundada e detalhada desse objeto de pesquisa. Mas, de modo geral, é necessário aí formular, primeiramente, o problema da pesquisa. O Robert King, em seu livro Estudo de Caso, Planejamento e Métodos, ele comenta que, geralmente, quem adota essa estratégia é porque levantou questionamentos do tipo como e por quê. Então, somente após ter bem claro e definido esse problema de pesquisa, que é possível selecionar as etapas de modo coerente. A partir desse momento da problematização da pesquisa, é possível selecionar a unidade caso. Vale lembrar que essa unidade caso é um evento real em seu contexto contemporâneo. Então, ele vai depender muito do propósito de cada pesquisa, mas o pesquisador ele tem que estar ciente que, a partir dessa escolha, esse caso ele vai fornecer os dados suficientes e necessários para compreender o objeto de pesquisa como um todo. Após isso, será possível fazer a delimitação do número de casos. Por quê? Existem pesquisas que utilizam o caso único, mas também existem pesquisas que utilizam caso múltiplo. Após essa definição, será feita a análise, a coleta de dados. Existe uma pluralidade de instrumentos que podem aí ser usados na pesquisa, no estudo de caso, como, por exemplo, questionários, entrevistas, até mesmo a observação direta e análise documental. Para então ser feita a análise dos dados e vai gerar um relatório que pode ser realizado de forma simultânea ou posterior à análise de dados. Mas também existem outras formas de fazer pesquisa qualitativa, não é, Emma? Então, gente, a partir desse momento, a gente vai falar um pouco a respeito da fenomenologia. É uma palavrinha um pouquinho complicada, né? Por ser um pouco longa, mas o seu conceito e a sua ideia, ela revolucionou o modo de trabalho na pesquisa científica, né? A fenomenologia, ela pode ser entendida como o modo pelo qual se percebe o mundo, né? O mundo percebido como um fenômeno que precisa ser estudado. No campo da pesquisa, ela indica uma postura metodológica que estuda o objeto como ele se mostra em sua realidade, como este se apresenta para a consciência, indo contra o que era pregado pelo empirismo do final do século XIX, que ele simplesmente observava o objeto, certo? Mas o que é esse fenômeno, né, que a fenomenologia aborda? É a coisa enquanto está presente a consciência. É tudo o que constitui término de um ato de consciência, enquanto é término do dito ato. Os objetos, né, esses fenômenos, eles podem ser reais, como uma porta, eles podem ser fantásticos, como um saci, ou podem ser ideais, como uma expressão matemática ou a ideia da felicidade. O fenômeno, ele é um aspecto evidente que se dá imediatamente à consciência, sendo que os aspectos que não estão presentes à consciência fazem parte do objeto. Não existe fenômeno que não seja fenômeno para a consciência de algo, assim como não há consciência sem que seja consciência de algo, sem que a consciência intencional seja determinada como uma maneira de visar os objetos, o mundo. Então, assim, a fenomenologia considera o fenômeno totalmente associado à percepção do sujeito, onde não há separação entre ambos.
Então, se não tem uma definição prévia, não se tem uma definição prévia do que vai ser observado, mas ficamos atentos ao que se apresenta, o que se mostra para nós como fenômeno, buscando assim estudar o fenômeno em sua plenitude. O filósofo, né, mais conhecido, fundador da fenomenologia, o Edmund Husserl, ele fala que é voltar às coisas mesmas. O que seria esse voltar às coisas mesmas? É estudar o que é o próprio do ser humano, de forma holística, buscando a essência dos fenômenos e considerando a intencionalidade da consciência e subjetividade do sujeito. Bem, o uso da metodologia fenomenológica não traz consigo a imposição de uma verdade teórica ou ideológica pré-estabelecida, mas trabalha no real vivido, buscando a compreensão disso que somos e o que fazemos, cada um de nós e todos em conjunto, buscando o sentido e o significado mundano das teorias e das ideologias e das expressões culturais e históricas que nos formam como sujeito e objeto, e, por consequência, alcançar as essências das coisas. Aí o nosso colega vai falar um pouquinho sobre esses autores, quem são esses nossos autores principais aí da fenomenologia. Oi, olá. Então, temos alguns autores que abordam a fenomenologia. Isso, vamos começar pelo... Seguidores de Husserl, que agora o nosso amigo Daniel irá abordar sobre. Isso. Vamos começar pelo Edmund Husserl, que ele é filósofo, matemático... filósofo, matemático e lógico, fundador desse método de investigação dessa filosofia, que estabeleceu seus principais conceitos e os métodos que estariam amplamente usados pelos filósofos dessa tradição. Russell foi influenciado por Franz Brentano, que foi seu mestre, que lutou contra o estoicismo e o psicologismo. Idealizou um recomeço para a filosofia como uma investigação subjetiva e rigorosa, que iniciava com os estudos dos fenômenos e suas investigações lógicas, que influenciaram até mesmo os filósofos e matemáticos das mais correntes opostas desse empirismo lógico. A fenomenologia representou uma reação à eliminação da metafísica, pretensão de grande parte dos filósofos e cientistas do século XIX. Russell é um grande expoente e fundador da fenomenologia. Suas principais obras foram Investigações Lógicas, Ideias para a Fenomenologia e a Lógica Formal e Transcendental. Para Russell, o fenômeno é um ser verdadeiro, portanto, só há uma verdade e ela é fenomenal. Podemos afirmar que a fenomenologia surgiu como uma escola de Russell, mas também que ela existia como uma prática muito tempo através de Descartes e Brentano. E a Daniela vai dar prosseguimento agora. Eu acredito que a nossa colega esteja com um problema, né, da audição, mas assim, eu gostaria de aproveitar o momento já para agradecer as equipes que têm contribuído muito, e a fenomenologia traz essa grande colaboração dentro da pesquisa qualitativa. Nós estamos voltando, acredito que ela vai conseguir acessar agora. Oi, olá. Então, eu vou finalizar falando um pouco sobre a aplicabilidade da fenomenologia, complementando tudo aquilo que os nossos colegas já abordaram. Não há partes que a compõem, né, de maneira concreta.
ela é um processo construído ao caminhar, por isso a subjetividade está tão presente na fenomenologia, né? E é muito mais que uma abordagem. O Antônio Gil, ele nos traz isso, que ela é muito mais que uma abordagem. Ela é uma postura investigativa, é uma atitude, porque ela vai para além do científico, né? Ela torna a subjetividade como científico, que eu acredito que seja algo muito presente nas narrativas também. Então, né, a gente tem aqui com a fenomenologia, ela vê o mundo, né, como um grande fenômeno que precisa de ser desvelado, certo? Então, ela tem toda essa carga de subjetividade, mas isso não a desmerece como uma abordagem dentro da pesquisa qualitativa, pelo contrário, né? E é isso que a faz ser tão especial dentro dessas abordagens, certo? Porque dependendo de como for, se a gente não souber e tiver domínio sobre esse método, o estudo em cima do fenômeno vai ser uma mera narrativa descritiva. Aí a gente vai contar com os nossos colegas que vão falar um pouco mais, né, a respeito do que é uma narrativa. Muito bem, eu agradeço, Emma, a colaboração da equipe de vocês, e agora nós estamos com os colegas que irão colaborar sobre a pesquisa narrativa. Yara? Oi, gente, tudo bem? Então, a pesquisa narrativa é maravilhosa, né? Você que quer saber mais sobre a pesquisa narrativa, ela está inserida no campo da pesquisa qualitativa, como nosso amigo Jairo maravilhosamente abordou sobre o entendimento, né, que se tem sobre a pesquisa qualitativa, os fundamentos epistemológicos da pesquisa narrativa está embasado na fenomenologia ou na teoria interpretativa, e ela surge ali no início do século XX. Para que nós possamos entender a pesquisa narrativa, nós vamos trazer autores maravilhosos que explicam de forma muito clara a questão da pesquisa narrativa. Eles conceituam da seguinte maneira, e aqui eu estou falando de Clandini e Conelli, quando eles apresentam dizendo que a pesquisa narrativa é uma forma de entender a experiência, é uma forma de entender o que se vive vivenciado, em um processo de colaboração entre pesquisador e pesquisado. São constituídos geralmente por relatos e registros escritos, que podem ser coletados através das técnicas ou do instrumento de pesquisa. Você que decide fazer, por exemplo, uma pesquisa narrativa, quais são as técnicas ou instrumento que você vai utilizar para fazer análise? Você pode utilizar um diário, um memorial de formação, entrevistas, cartas, gravação de narrativas orais e escritas, notas de campo. No entanto, nós temos outros teóricos que eles abordam de forma muito maravilhosa essa questão da pesquisa narrativa, que a nossa amiga Laura ela vai explicitar para vocês. Realmente, Yara, nessa perspectiva, o enfoque narrativo ele surge, a princípio, com uma crise, né, na modernidade. Então, mais especificamente, essa crise da investigação positivista. Então, é possível observar que esse movimento de mudança nas áreas das ciências sociais e humanas, né, como a antropologia, a psicologia e mesmo a educação, elas vêm desenvolvendo uma vasta literatura, né, sobre a narrativa como campo de pesquisa. Como você falou, alguns autores afirmam que a pesquisa narrativa tem 3 dimensões: fontes de dados, registro de percurso e modo de produzir conhecimento. Então, essas fontes de dados, por exemplo, né, como você citou, que são os memoriais, história oral, a história de vida, a escrita autobiográfica, a escrita de vida, da história de vida, os diários de campo, fotografias também fazem parte, né, dessa abordagem. Nós temos as cartas e algumas entrevistas narrativas. Então, essas fontes de dados que os pesquisadores utilizam, eles proporcionam ao sujeito rememorar suas experiências vividas, né? Porque, ao narrar, o sujeito fala de si,
fala da sociedade, organiza a experiência em sequência, e dessa forma a narrativa se constrói a partir dos acontecimentos escolhidos pelo sujeito. Delory Montberger, que é uma autora francesa, ela tem muitos textos e muitos trabalhos sobre narrativa. Então, ela coloca o seguinte: esse todo narrado, ele vai sendo tecido a partir das partes selecionadas. Portanto, a narrativa ela não é apenas um produto de um ato de contar. Ela tem também um poder de efetuação sobre aquilo que a gente narra, que o sujeito narra, né? Então, o que Delory escreve sobre isso? Ela indica que a narrativa ela constitui-se no ato de contar e de revelar o modo pelo qual o sujeito concebe e vivencia o mundo. Ou seja, de produzir efeitos sobre aquilo que ele relata e que dá início a um processo de mudança e de desenvolvimento nos sujeitos, porque há uma autodescoberta. Nós temos também um pesquisador brasileiro, que é o Dr. Eliseu Souza. Também tem uma vasta literatura sobre isso. Ele afirma que na pesquisa narrativa, cada sujeito, entendido como narrador, valendo-se dos próprios recursos biográficos, possui um motivo que organiza e integra, direciona e elege os elementos e acontecimentos que dão forma à sua narrativa. Então, tornando-a subjetivamente única, original e irrepetível por conta dos significados pessoais contidos em cada uma das histórias que são narradas. Ou seja, cada experiência do sujeito, quando narra a sua história, quando relembra, né, o que ele passou e seleciona esses acontecimentos, é uma experiência única para cada um, ela é singular. Por isso, é muito importante lembrar que essa relação entre a narrativa e o enredo que nela se revela fazem emergir compreensões e interpretações, e não explicações dos acontecimentos, mas há um entendimento, há uma compreensão de tudo que é narrado. Não, essa narrativa ela não é explicativa, ela é interpretativa. Não, ela estava falando de marcar um a um esse dela. Mas aí, gostaria de agradecer a todas as equipes que proporcionaram aí uma grande viagem dentro do estudo de caso, da feminologia, nas narrativas, da pesquisação. E agora eu convido vocês para o nosso diálogo. Nesse momento, nós vamos abrir para as equipes discutirem um pouco sobre como vislumbrar as contribuições dentro do exemplo prático da pesquisa e quais seriam as críticas ou possíveis limitações de cada abordagem. Eu espero que vocês estejam aproveitando até aqui e vamos aprender mais um pouquinho sobre cada abordagem. Olá, Silvia. Você pode colaborar um pouco conosco? Vamos lá, colaborando na pesquisação, né? Falando um pouco para vocês sobre um exemplo de pesquisação, né? Um exemplo na prática. Um exemplo na prática da pesquisação seria como a pesquisação, como as meninas já falaram anteriormente, é uma influência da prática, é a contribuição com a prática, seja na educação ou seja em outro setor. Mas aqui nós vamos dar esse exemplo da educação. Assim, eu fui uma participante do PIBID, então eu vou dar um exemplo de uma das etapas da pesquisação que aconteceu no PIBID. O PIBID é um programa que incentiva os estudantes da licenciatura a estarem nas escolas. O nosso primeiro problema foi por que os alunos
daquela escola onde nós estávamos teriam uma antipatia com a sua professora, né? Uma professora muito boa de Química. Eu sou da licenciatura em Química, então nós fomos trabalhar com alunos de um terceiro ano de Química. E a professora não sabia por que aquela antipatia dos alunos com ela. O que nós fizemos? O que eu fiz? Usei o meu diário de campo, que é uma das ferramentas da pesquisação. Usei meu diário de campo, fui anotando tudo, passei acho que 1 mês e meio naquela sala investigando por que os estudantes não gostavam da sua professora. E ao final eu pude perceber que eles não gostavam porque ela chamava eles pelo número 1, número 2, número 3, número 4, e eles ficavam chateados com aquilo. Como a pesquisação é uma influência, né, como a gente vai trabalhar com os professores e com os alunos, chama a professora, conversa, explica para ela o que está acontecendo, e juntas, porque a pesquisação pede que o trabalho seja conjunto, seja a ação, na reflexão, na ação. A professora concordou em passar a chamar os seus estudantes pelo nome. E, a partir daí, ela começa a fazer um novo trabalho, uma diferenciação, eles começam a tratá-la melhor, e isso é uma contribuição da pesquisação. Quanto às críticas na pesquisação, muitos reclamam da influência política e da influência afetiva que ela possa trazer. Na influência política, nós podemos dizer que você tem que ser ético quando você está dentro de uma sala de aula, né? Se você for ético, essa influência não existirá. E se existir, temos como conversar e combater, né? Porque isso é uma ação, isso é uma reflexão. E a afetiva, existe o controle das emoções, né? Você vai se influenciar, você vai intervir, mas não vai se deixar envolver num total para que aquelas emoções não interfiram na sua pesquisa. Então, essa foi a parte das contribuições da pesquisação. A minha colega Isa. Muito obrigada, gente. Hoje é um dia de muito aprendizado mesmo. Eu gostaria de chamar agora os colaboradores do estudo de caso e colocar essa mesma problemática para darem um exemplo prático e as possíveis limitações dessa abordagem. Olá, sejam bem-vindos, Denis, Luciana, é com vocês. Olá, tudo bem? Olá, todo mundo. A gente começa aqui falando de um estudo de caso, e a minha querida colega Luciana vai comentar aqui sobre um estudo de caso bem interessante. Vamos lá. Oi, tudo bom? Eu vou comentar sobre um estudo de caso que foi publicado no CETA de 2017. O CETA é um evento que ocorre com os mestrandos do ensino tecnológico. Então, é um estudo de caso que foi realizado pelos alunos de licenciatura em Física aqui do IFAM, no Manaus Centro. Os alunos que fizeram essa pesquisa foi o Marício da Silva, o Delmi Pacheco e também com a orientação da professora Sinara. Esse estudo de caso, ele visava a entender como que estava a questão das barreiras arquitetônicas ao redor do campus, assim como também dentro do campus, no que diz respeito à questão do portador com deficiência física. Então, eles fizeram todo um levantamento e encontraram algumas dificuldades. Qual foram essas dificuldades que eles encontraram? Eles perceberam a ausência de rampas, de faixas, de sinalização, de pisos táteis, de acessibilidade de uma forma geral. Eles também verificaram e fizeram um levantamento da legislação pertinente ao assunto e verificaram que mesmo tendo uma vasta legislação sobre o assunto, ela não está sendo aplicada na prática. Uma das legislações muito importantes que se pode citar é a Lei 13.146. O que diz essa legislação? Ela destina-se a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão e a inclusão social e a cidadania. A melhoria dessa questão das barreiras arquitetônicas, ela ia favorecer e melhorar a vida. Só no campus do Centro Manaus, 22 alunos, 11 com limitações de mobilidade, 4 visuais, 2 com doenças crônicas e 5 auditivas. Fora os alunos, 5 servidores também teriam sua vida melhorada com a aplicação dessas melhorias e da aplicação das leis que falam sobre o assunto. Com isso, reafirmaria a questão do papel democrático na escola. E o interessante, Luciana, nesse processo todo, e Isa também, e os amigos que estão assistindo a gente, é que a gente consegue vislumbrar num estudo de caso, de fato, né, um estudo de caso com toda a metodologia sendo realmente seguida, que nesse especificamente, a escola não pode se abster em garantir os meios necessários para a inclusão dos alunos com deficiência. Nesse estudo de caso específico, tem uma parte em que quem desenvolveu cita que o autor Guerreiro, que ele diz o seguinte: os espaços acadêmicos deveriam ser democráticos, no sentido de serem compreendidos e utilizados por todos, cabendo à direção da instituição criar ou disponibilizar soluções técnicas adequadas para que esse objetivo, de fato, seja alcançado. A gente está conseguindo enxergar aqui que vai para além de um ato de solidariedade, ou ato de boa vontade dos gestores, nesse caso aqui, dos gestores da instituição. É algo realmente constatado como um dever mesmo, né? Então, o bacana de se utilizar o estudo de caso é que a gente consegue enxergar uma atmosfera maior do processo, né? Isso. E falando das críticas que o estudo de caso recebe, ele recebe muita questão de, segundo os críticos, ele não pode ser generalizado. Então, a generalização, ela é possível, sim, dentro do estudo de caso. Por exemplo, o Stake, ele relata que a partir de uma experiência vivida, como é o caso agora do estudo de caso, desse estudo de caso, essa experiência vivida lá dentro do IFAM, ela pode servir como embasamento, como uma amostra para ser baseada, para fornecer informações, para esclarecer dúvidas, para os outros casos também importantes ao redor do Brasil, que também não está sendo aplicada a legislação, por exemplo. Então, apesar de a generalização ela ser uma crítica, mas também o In, que é o outro autor que fala, ele diz que, assim como a generalização não pode ser aplicada, teoricamente, o experimento também não pode ser aplicado. Não pode ser generalizado. Eu tenho um experimento que ocorreu, vamos supor, no sul do país. Como eu vou saber que esse mesmo experimento pode ser aplicado aqui em Manaus? Então, da mesma forma, o estudo de caso. Então, ele bota em pé de igualdade as duas coisas, o experimento e o estudo de caso. Exatamente, deixa eles em nível de igualdade, a nível também da sua importância, né? É um estudo de casos que vale a pena, depois, se você tiver interesse, você que está assistindo, acompanhar. Ele consta no portal do IFAM, e que vai mostrar também no seu processo de conclusão que realmente atingiu ali os objetivos, ou seja, despertou o interesse dos gestores no sentido de gerar implementação, né, Luciana? Então, vai para além de apenas identificar um estudo de caso e guardar na gaveta e morreu. Não, é algo também a ser implementado, né? Exatamente. Muito bem, agradeço aos colegas Denis, Luciana. Nosso diálogo está sendo muito legal e agora eu gostaria de convidar os colegas da Feminologia para também colaborar dentro da pesquisa prática e das possíveis limitações de cada abordagem. Então, na fenomenologia, ela traz essa aproximação entre o sujeito e o objeto no qual é estudado. Então, a maioria das pesquisas, elas sempre serão voltadas para experiências vividas pelos seres humanos, que expressam sentimentos, crenças, aspirações e temores.
a subjetividade que não costuma ser utilizada como fonte de pesquisa nas outras abordagens. Por exemplo, na educação, pode ser adequado investigar durante o cotidiano dos alunos, o relacionamento entre professor e aluno, aspirações acadêmicas, né? Inclusive, no PPGET, teve um professor, o Edson Castelo Branco, que trouxe uma pesquisa fenomenológica, assim, incrível, baseada em cartas autobiográficas, no qual ele trabalhava a sua ressignificação através da escrita, né? Não somente da sua, mas para quem ele enviava também. E ele acabou construindo uma estrutura de curso assim, fantástica, né? Trabalhando essa subjetividade, porque a gente costuma ver bastante métodos de aprendizagem, métodos de ensino, mas poucas pesquisas que abordam sobre o sentir-se, né? O expressar-se enquanto professor, enquanto ser. Mas também tem bastante críticas, né, Emma? Com certeza, gente. As críticas ao método fenomenológico, ainda me enrolo um pouquinho para falar uma palavra tão comprida, elas são muitas, né? Principalmente para quem é das áreas mais duras, né? Existe essa dificuldade da gente estar encontrando o meio científico dentro da subjetividade. Né? Então, ao mesmo tempo que isso é uma crítica, isso é o que soma a abordagem fenomenológica, né? Porque ela trouxe justamente esse diferencial. A gente não está deixando de fora de trabalhar a subjetividade. O ser humano, ele é subjetivo. O fenômeno, ele está interligado totalmente com o que nós temos consciência dele. Então, o Rousseau sempre falava que um depende do outro. Então, a gente não pode estudá-los de forma separada. E, assim, a subjetividade, ela vai estar sendo trabalhada, assim, como objeto, né? E aí, eles são quase que uma coisa única. No entanto, quando a gente não tem um domínio dessa metodologia, né, que é uma metodologia complexa, justamente porque a gente está falando de subjetividade, a gente pode cair em certas armadilhas, né? A primeira é a de estar tão envolvido em que a análise, né, a pesquisa, ela acaba não acontecendo da forma como ela deveria, né? Então, a gente pode acabar não alcançando a essência, que é algo que a gente está buscando dentro dessa abordagem, né? E também a gente pode também acabar só falando a respeito dessa filosofia fenomenológica, no caso. E a gente não consegue avançar dentro da pesquisa. Então, apesar de ser uma abordagem que veio revolucionar, né, a pesquisa qualitativa no final do século XIX e início do século XX, a gente tem que estar bem ciente das suas críticas, saber que para a gente estar trabalhando com essa abordagem, nós temos que estar muito bem ambientados, né, nesses conceitos, nessa metodologia, senão a gente vai estar fadado a só, ou ora, estar envolvido demais e não realizando uma pesquisa científica, ou apenas estar só descrevendo um fenômeno e não desvencilhando como a fenomenologia prega que deve acontecer. E é isso, gente. Muito Se deixar, bem. a gente fica falando por horas. Eu agradeço a Emma, Daniele, pela colaboração. Agora eu gostaria de ouvir um pouco sobre as narrativas com a Yara e a Laura. Oi, gente, então vamos lá. Realmente, se o pesquisador ele decide fazer uma pesquisa do campo na perspectiva narrativa. Eu vou colocar, por exemplo, um tema, uma temática, né? O pesquisador ele decide falar sobre história de vida e autoformação de professores de inglês no contexto do ensino profissional tecnológico. Então, ele tem um tema, ele escolheu um tema. A partir desse tema, ele decide, né? Poxa, então eu vou aqui desenvolver a minha pesquisa na perspectiva narrativa. Eu quero isso. Eu acho importante
a minha pesquisa ser desenvolvida nessa perspectiva. Eu vou dar um exemplo aqui, ele vai coletar os dados através de um memorial de autoformação, né? A gente citou alguns, né? Citei alguns, a Laura citou outros, de como é que a gente pode usar esses instrumentos para que nós possamos coletar esses dados. Nesse caso, especificamente, ele decide fazer isso através de um memorial de autoformação, e a partir dessas informações que ele está de posse, né, que ele vai coletar durante essa pesquisa, ele vai buscar entender o fenômeno, ele vai buscar compreender aquilo que a Emma acabou de dizer, né, ele vai entender a experiência, o vivenciado, vivido. No entanto, assim como todos os outros estudos têm críticas, né, esse tipo de pesquisa também tem suas críticas, né, Laura? Isso. Realmente, por se tratar, a pesquisa narrativa está no campo da pesquisa qualitativa, né, e vai contra todos os paradigmas positivistas, cartesianos, a gente percebe que há uma dificuldade para alguns cientistas entenderem, né, como ela realmente pode ser desenvolvida. Então, o que mais é importante a gente observar na pesquisa narrativa é o interesse que ela tem em investigar a subjetividade. Então, a pesquisa narrativa, ela preocupa-se com esse entendimento, né, como a Yara falou, através do memorial, vai ter toda uma compreensão da trajetória de vida desse sujeito. Então, ele vai buscando toda essa questão dele formativa, como ele chegou até ali. Então, esses escritos, essa narrativa, elas serão interpretadas a partir de uma metodologia de análise, né? Então, o sujeito, ele faz ali uma interpretação da realidade. Outro ponto importante que a gente observa na pesquisa narrativa é que não há, assim, um método fixo, como na abordagem, por exemplo, positivista, ou na quantitativa, no campo da pesquisa quantitativa. Por quê? Porque não há uma lei, não há uma forma já pré-determinada de você realizar a pesquisa, né? Então, ela vai muito com a questão do percurso da pesquisa. E uma coisa muito importante é observar a postura desse pesquisador, porque ele tem que estabelecer também esses critérios. Se ele não estabelecer critérios, se ele não definir limites, não exigir qualidade na pesquisa, ele não vai conseguir realmente alavancar isso aí. Então, a pesquisa narrativa tem essas nuances, né, que são criticadas. Muito bem. Gente, nós estamos aqui de fato, uma viagem dentro de todas as pesquisas, pontuando, né, essa pesquisa qualitativa. Então, os grupos colaboraram aí dentro da pesquisação, dentro do estudo de caso, dentro da fenomenologia e as narrativas. A gente poderia estar passando aqui uma semana conversando sobre cada uma delas, porque todas elas são extremamente relevantes dentro daquilo que cada um dos pesquisadores está se propondo a investigar. Eu espero que cada uma das equipes tenha colaborado muito para todos vocês que pretendem adentrar ou não o IFAM, através do nosso programa PPJET. Espero também colaborar para todos aqueles que estão aí, tentando, né, escrever, desenvolver, se dedicar à pesquisa, se dedicar à educação. Eu gostaria de colocar aqui agora um pouco das nossas referências. Vocês viram que nós temos um universo de diálogos, e esses diálogos todos estão diante de referências de autores que se dedicaram à pesquisa como um todo. Então, eu gostaria que vocês vissem aí essa nossa página, que está repleta de referências que vão dar um norte para vocês, de acordo com aquilo que você se identificar dentro de tudo que foi falado. E para a gente estar terminando o nosso diálogo, eu também gostaria de colocar uma frase do nosso querido Paulo Freire. Paulo Freire sempre remete muitas coisas boas para aquilo que nos fala da educação, para os pesquisadores, para os professores, para os alunos, e ele diz o seguinte: sem a curiosidade que me move, que me inquieta,
que me insere na busca, eu não aprendo e nem ensino. Então, eu espero que todas as equipes da turma do mestrado em Ensino Tecnológico 2020 tenham deixado para cada um de vocês essa curiosidade que lhe inquieta, que lhe move, que lhe insere na busca, porque cada um de nós está envolvido dentro dessa busca, e com certeza essa troca de experiências foi muito relevante para cada um de nós. Eu espero que deixe marcas positivas em cada um de vocês. Muito obrigada por estarem participando conosco desse momento. Foi um momento de muita dedicação, muito trabalho, mas que com certeza vai deixar aí marcas positivas para que eles se dedicarem à pesquisa. Espero que estejam pelo menos todos curiosos, inquietos, para estarem adentrando a esse mundo. Eu dou por encerrado esse momento. Desejo a todos aí muito sucesso. Parabéns, equipes, todas as equipes foram de extrema excelência. Parabéns também aos professores, Dr. João Cabral Neto, professora Sinara, que colaboraram muito aí na orientação de cada um de nós. Sucesso a todos.